Boa tarde. Boa tarde. Eu quero dar os parabéns primeiramente aos pais que estão aqui presentes hoje à tarde. E deixar um versículo para vocês, Provérbios 1:8, onde diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Ouve o ensino de teu pai. E com isso, obviamente, tem uma implicação para nós, que é a nossa responsabilidade como cabeça do nosso lar, a estar instruindo os nossos filhos, instruindo-os especialmente no caminho do Senhor. No texto que o irmão acabou de ler, deixa eu só pegar rapidinho a parte que nós não lemos aqui ainda, do capítulo 6, a parte da genealogia. Não vou ler o texto, e não porque não seja a palavra de Deus, e não porque não seja de proveito para as nossas vidas, mas eu só quero rapidinho comentar a significância deste texto de 14 a 27. Aqui nós temos as genealogias de Moisés e Arão. Começa dizendo: são estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, versículo 14, versículo 15, os filhos de Simeão, e aí menciona eles. Versículo 16, são estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Para dizer o seguinte, Ruben, Simeão, Levi, essa é a sequência em que estes 3 dos 12 filhos de Jacó nasceram. Esses foram os 3 primogênitos. Para a liderança nessa ocasião, nós estamos vendo então que Deus passou por cima do primogênito e o segundo filho, do terceiro, Levi, da descendência dele, então Moisés e Arão, que eram irmãos. Destes 2, o que liderou foi Moisés, que também não foi o primogênito, ele foi o mais novo dos irmãos, e de fato tinha uma irmã mais velha do que ele também. Vamos deixar essa parte aí, então, para então entrar onde nós lemos. Em nossa mensagem hoje, eu intitulei assim: Introdução ao confronto entre Deus e Faraó. Nós começamos a ver o confronto esquentar aqui a partir deste texto. Primeiramente, a instrução do Senhor a Moisés. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. E se lembra que eu mencionei que nestes capítulos de 3 a 12, são várias vezes, se não me engano, 12 vezes, que Deus enfatiza: eu estou querendo ensinar a este povo que eu sou o Senhor. Essencialmente é dizer com isso: eu sou aquele a quem todos merecem ou devem obedecer. Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Nota bem uma coisa importante quanto ao mensageiro do Senhor aqui. Ele tem uma obrigação de entregar o recado inteiro, de não alisar, de fazer o recado ser mais brando. A gente não é para estar falando como servo do Senhor para ganhar
a popularidade das pessoas. Se nós vamos ser instrumentos do Senhor, nós precisamos falar tudo que Ele disse. Qual foi a resposta de Moisés, então, no versículo 30? A mesma que ele já tem dado 2 vezes antes. Esta já é a 3ª vez que ele diz: Senhor, eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Agora, por outro lado, esta é a última vez que ele diz isso. E daqui para frente, ele passa a ser um homem que, de fato, confiou no Senhor. E isto mostra muito bem, então, que o preparo que Deus requer, o principal não é saber usar bem a voz. É um dom que Deus deu e podemos desenvolver isso, ótimo. Não é a questão intelectual que a gente tem. Deus usa o instrumento que Ele quiser. Ele criou a boca, como Ele disse, e se Ele criou a boca, quando Ele quer usar a boca para falar, então Ele usa. Entrando então no capítulo 7, disse o Senhor a Moisés: vê que te construí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Deus irá executar o seu plano, então, com um instrumento, mesmo que seja idoso. Aliás, nós não tínhamos lido, mas no capítulo 6, foi versículo, poxa, eu não estou encontrando o momento, mas mencionou que, é mais adiante, no versículo 7, do capítulo 7, Moisés tinha 80 anos nessa época, e Arão 83. Então Deus usa um homem idoso, um homem fraco, consciente de sua própria fraqueza. Mas Deus colocou Moisés como que fosse Deus para Faraó. De forma que Faraó passou até que ia a Moisés suplicar: tire essa praga daqui. Moisés estaria anunciando o que iria acontecer. Agora, nos versículos 3 e 4, eu já mencionei antes que nós enfrentamos aqui uma dificuldade. E vamos tratar mais disto hoje. Eu mencionei que a gente iria tratar disto. Então, preste boa atenção aqui, porque essa coisa não é fácil não. Mas vamos ver se Deus nos ajuda para tratar. Aqui o Senhor diz: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Como eu disse antes, a questão aqui é que Deus está dizendo que vai fazer uma coisa que parece que vai justamente contrário ao que Ele quer. Ele diz: Faraó, deixa o meu povo ir.
E aí ele endurece o coração dele para não deixar eles ir. Quando eu era mais jovem, eu me lembro ensinando esse texto e eu reparei que as primeiras 5 pragas, lá diz que Faraó endureceu o coração dele. De 6 a 9, menciona que Deus endureceu o coração dele. Eu simplesmente concluí bem. Faraó endureceu o seu coração, endureceu o seu coração, endureceu o seu coração. E Deus então vem e julga ele porque endureceu o coração. Bem simples, o homem pecou, Deus julgou. Porque depois eu vim ver a complicação, é porque antes de Faraó endurecer o seu coração, Deus já disse que iria fazer isto. E aí? A dificuldade que muitos têm com isso, então, vão querer dizer que tem um choque entre as duas coisas. Como é que Deus vai julgar o homem por uma coisa que ele mesmo empurrou ele para fazer? Agora, eu não quero dizer que tem uma solução fácil para isso, não. Mas, mesmo quando não tem uma solução fácil, nós não devemos negar nenhuma nem outra das duas coisas. A realidade é que Deus claramente diz aqui que Faraó endureceu o seu coração e diz também que Deus endureceu o coração dele. E portanto, o nosso dever, nossa responsabilidade é crer nas duas coisas. Alguém até disse que tentar reconciliar essas duas coisas seria tentar medir a infinidade. Você é capaz de medir o que é infinito nem perto. Mas deixa eu só mencionar para vocês que aqui o que nós estamos olhando não é uma questão única. Por exemplo, em Salmo 105 e versículo 25, falando desta ocasião, diz: mudou-lhes, aliás, falando dos egípcios, mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Obviamente isto está falando do Senhor e que ele então mesmo mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo. Deus diz: eu fiz isso. E como nós mencionamos antes, ele fez isso a fim de que os egípcios, odiando-os, escravizando-os, os israelitas quisessem sair de lá. Porque senão não iriam querer sair quando estavam numa boa economicamente falando. Este texto que nós acabamos de falar é mencionado em relação a isto aqui, mas na realidade nós temos outros exemplos de passagens onde Deus fez a mesma coisa. Deixa eu lhes mostrar, por exemplo, em Deuteronômio 2:30 diz: mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração. Por quê? Para tu dar as mãos como hoje se vê.
Israel, aliás, em Números 2, de 21 a 23, tinha pedido permissão para passar pacificamente pelo território deste homem. E a Bíblia diz que ele não deixou, ele veio, foi lutar contra eles, mas Deuteronômio 2 explica que Deus endureceu o coração dele a fazer isto. Outro exemplo nós encontramos em Josué, capítulo 11, versículos 19 e 20. Isso aqui alguns anos depois, enquanto Josué está liderando os israelitas na posse da terra, e lá diz: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os hebreus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra, as tomaram todas. Porque não houve ninguém que fez paz com eles? O próximo versículo diz: porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, note bem, mais um exemplo de uma situação onde a Bíblia diz: Deus endureceu o coração. Todos dois, aliás, três com este em Êxodo, então, são exemplos daquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 18. Lá ele diz: logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Você ouviu aí? Deixa eu ler de novo. Tem Romanos 9, 18. Logo tem ele, Deus, misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, nós precisamos compreender isto dentro das características todas do Senhor. Ele é um Deus santo, ele é justo, ele não vai fazer nada que seja errado. Mas se ele faz uma coisa, então, que nós talvez julgaríamos que fosse errado, nós é que precisamos corrigir o nosso pensamento, não é? Agora, tem mais uma dificuldade que nós queremos tratar aqui. E essa segunda dificuldade não é que necessariamente nos chama a atenção aqui, mas em termos dessa história de Êxodo de 1 a 12, Deus está preparando para tirar Israel de lá, do Egito, da escravidão, e levar para Israel. E a pergunta que nos cabe a fazer aqui é esta: por quê? Por que Deus escolheu abençoar os israelitas e julgar os egípcios? Pela promessa. Pois bem, o irmão diz pela promessa, mas o que eu estou atrás é porque Deus fez essa promessa a Abraão. Que ele quis. A questão é que os israelitas eram mais obedientes do que os egípcios, e por isso Deus escolheu abençoar os israelitas. Deixa eu nos mostrar. Pela conduta de Abraão com Deus, né? Em relação a
Pois bem, quanto à conduta de Abraão, nós já estudamos um bocadinho de tempo atrás que Abraão estava no meio da idolatria. A Bíblia não indica nada de Abraão ser um homem piedoso, temente a Deus, quando Deus o chamou para deixar a sua terra. O que Deus fez não está na pessoa. Veja o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 20, versículos 4 a 9. Alguns homens tinham vindo a Ezequiel, dizendo eles que vieram para consultar o Senhor. E diz o seguinte: julgá-los ias tu, ó filho do homem, julgá-los ias, faze-lhes saber as abominações de seus pais, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Onde é que estão? No Egito, justamente onde nós estamos lendo. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então você está vendo que o que Deus está comunicando aqui é justamente bem nesse tempo que nós estamos estudando aqui em Êxodo capítulo 7. E o que continua dizendo? Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Estavam vivendo uma vida santa e obediente ao Senhor, vendo aqui idolatria, coisas abomináveis ou coisas que Deus detesta. E quando Deus falou assim para eles, o que aconteceu? Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Não é necessariamente dizer, quando diz aí não quiseram me ouvir, não é que não ouviram o que Deus disse, não quiseram ouvir no sentido de obedecê-lo. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, o povo da sua aliança, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Deus fica irado contra o seu próprio povo. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Então, nós estamos vendo aqui que a escolha de Deus de chamar para si esse povo de Israel não está em vontade deles, ou obediência, ou fé, ou alguma coisa da parte deles. É compreender então que isto simplesmente é misericórdia e graça do Senhor para com este povo. E aí, se você hoje é um escolhido dele,
um que Ele salvou, é porque você é melhor e mais obediente do que os outros? Está vendo como isso deve afetar-nos em termos de humildade? Nós nunca devemos olhar para nós mesmos em termos de porque eu sou inteligente, porque eu sou rico, porque eu sei falar, porque eu sou obediente. Nunca devemos olhar para nós mesmos como sendo a razão pela qual Ele nos escolheu. É lembrar as palavras de Jesus em Mateus 9, 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos. Nem lá no caso de Abraão, nem os israelitas lá no Egito, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, nós temos visto que Deus disse, mesmo antes de começar as 10 pragas, eu vou endurecer o coração de Faraó. Deus planejou fazer isso. E ao mesmo tempo, a Bíblia em todo canto afirma a responsabilidade dele pelo que ele fez. Temos que afirmar os dois. Voltando então a Êxodo 7, versículo 5 diz: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Nota bem aqui, Deus tem um propósito não só em relação a Israel, mas Ele tem um propósito, como Ele deixa bem claro aqui, para com quem mais? Os egípcios. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui diz, saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Esse saber dos egípcios aqui significa serem salvos por Ele? Em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se portanto confessar a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ser um salvo nos nossos dias é confessar a Jesus como sendo Senhor, como sendo aquele que tem o direito de dar as ordens à minha vida. Você diz que eu devo fazer uma coisa e eu não acho bom, não é opção minha dizer, esses aqui eu faço, mas esse aqui não. Ele não está sendo o meu Senhor nesta situação. Mas, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 21, lá Jesus diz que muitos dirão a Ele, Senhor, Senhor. Aliás, 7:21 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lá não está dizendo que nós somos salvos pelas boas obras. Lá está dizendo, se nós confessamos Ele como Senhor e não tem obediência, então é evidência que não é dele.
a vida de obediência vem como fruto, vem como resultado de que realmente tem Ele como Senhor. Filipenses 2, 9 a 11 ainda diz que um dia todo ser humano e os anjos, todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E confessando Ele naquela ocasião, todos vão ser salvos? Não. Alguns vão confessar Ele como sendo o Senhor, como os egípcios aqui conheceram Ele como Senhor, mas porque não foi de um coração que o ama e o adora, foram obrigados a isto. É disto que Deus está dizendo quanto aos egípcios aqui. O versículo 6 então diz: assim fez Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Mostra um contraste com a rebeldia de Faraó, a obediência destes servos do Senhor. Então, passando para os versículos 8 e 9, falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, fazem milagres, que vos acredite, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Nota bem que não é a mesma coisa daquilo que Deus tinha feito com Moisés mais cedo aí, acho que foi no capítulo 4, se não me engano. Esse aqui foi o bordão, ou a vara de Arão, não de Moisés. Também, em termos do original, a palavra traduzida serpente aqui não é a mesma da outra ocasião. E no versículo 10, então, Moisés e Arão chegam diante de Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Qual é a reação de Faraó? Versículo 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. Porque ele mandou chamar eles? Ele quer acreditar que esse poder daquilo que Arão fez, os seus também têm. Né? E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Uma das coisas que nós precisamos ter cuidado na nossa leitura bíblica é: muita gente tem pegado esse texto aqui e dito: mas realmente não eram bordões, eram serpentes, e os encantadores, os sábios, fizeram com que as serpentes parecessem com uma vara, né? Um bordão. A explicação disso não está por aí. Nós precisamos olhar direitinho o texto. A Bíblia diz que eram bordões, a Bíblia diz que se tornaram serpentes. A pergunta então vem: como explicar isto? E é compreender, estes aqui são servos do diabo. É ver com isso então que o diabo tem poder, e demonstrou isto aqui, fazendo este milagre a fim de enganar o filho dele.
Eu não li a última parte do versículo 12, mas mesmo que Deus permitiu este engano, essa imitação, Deus ainda demonstrou a sua superioridade. O bordão de Arão devorou os bordões deles. Deus mostrou ainda quem era superior. Versículo 13, todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A palavra de Deus sempre é cumprida. Deus disse que seria assim e foi assim que ocorreu. Agora, nós não vamos gastar tanto tempo nas 10 pragas, nas semanas que vem, Deus permitindo. Porém, eu quero fazer uma introdução de algumas coisas aqui quanto às 10 pragas sobre o Egito. Primeiramente, será que Deus esperava que depois da primeira praga, Faraó iria deixá-los ir? Absolutamente não. Deus não esperava isto. É claro pelo que ele disse a Moisés que ele esperava que isso iria ser um processo prolongado. Ao mesmo tempo, vamos perguntar, Deus poderia ter feito algo bem pesado logo com a primeira vez para que deixasse eles irem? Podia. Então, nós podemos, e aliás eu até diria, devemos concluir que o Senhor havia planejado que fosse uma série de 10 pragas para ele poder, por meio disto, se revelar ao mundo. E eu quero então passar para vocês alguns propósitos que Deus tinha planejado com essas 10 pragas e organizados, pelo menos de uma forma como descritas por A.W. Pink em seu livro sobre o livro de Êxodo. Eu vou mostrar diversos versículos da Bíblia que falam sobre o que Deus estava querendo fazer lá. Número 1, então, foram uma manifestação pública do grande poder de Deus. Deus, com estes milagres, estavam publicamente demonstrando a grandeza do poder dele. Êxodo 9, vamos chegar lá mais para frente, versículos 15 e 16 diz: Pois já eu, Deus, poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, falando Deus a Faraó, eu te mantive vivo, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus quis então demonstrar o seu poder através de todas essas pragas. Número 2, elas eram uma demonstração da ira de Deus com o castigo dele sobre Faraó e os egípcios pela sua crueldade e aos israelitas. Deus com isto estava julgando Faraó e os egípcios. Em Êxodo capítulo 10, versículo 16, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse o seguinte: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. E Deus então usou as pragas para levá-lo
a compreender esta verdade. Número 3. Eram juízos de Deus sobre os deuses dos egípcios. Nós vamos desenvolver isso mais para frente, mas essas pragas caíram sobre os deuses do Egito. Números 33 e 4, lá diz: enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, os egípcios, isto é, a quem o Senhor havia ferido entre eles, isto é, com a 10ª praga, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Deus executou juízos contra os deuses dos egípcios. 4. Demonstram que Jeová, Deus o Senhor, era superior a todos os outros deuses. Vemos isto em Êxodo 18, versículos 10 e 11, onde Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, com estas pragas, Deus mostrou que Ele era maior do que todos os outros deuses. E quinto, foi um aviso às outras nações que Deus amaldiçoaria a quem amaldiçoasse os israelitas, bem como abençoaria os que abençoassem a eles. Desde Abraão. Exatamente, em Gênesis 12 e 3. E houve este resultado. Nós podemos encontrar 2 exemplos disto no livro de Josué, capítulo 2, versículos 9 e 10. Lá diz: e Raabe lhes disse, isto é, 2 espias: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados com medo, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. Quer dizer, este povo tinha ouvido o que Deus fez, livrando a Israel. E diversos anos mais tarde ainda, os filisteus, em 1 Samuel, capítulo 4, versículos 7 e 8, quando a arca chegou ao acampamento de Israel, estavam lá os gritos animados: Deus chegou, Deus vai nos acudir. Os filisteus disseram: os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Está vendo? Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, os filisteus ainda lembram o que Deus tinha feito aos egípcios, demonstrando a grandeza dele, sendo superior em muito às dos outros deuses. Então, as pragas, as 10 pragas, têm estes diversos outros propósitos, não só a questão de Deus livrar o seu povo daquela escravidão. Vem então a primeira praga, onde
Deus anuncia a Faraó que as águas do rio Nilo vão virar sangue. Deus diz no versículo 16, manda Moisés dizer a Faraó: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa aí o meu povo, para que ele sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. De novo, enfatizando que Deus quer ser conhecido como, e há de ser conhecido como sendo o Senhor. Ele então manda levantar o bordão, uma vara, sobre o rio Nilo. Um dos deuses dos egípcios, a vida no Egito dependia do rio. Era a fonte de água para eles. A gente às vezes ouve de situações aqui também onde a falta de água é grande, né? Imagine quando a água a qual o país depende se torna sangue. A Bíblia não diz que se tornou vermelho, feito por algum barro, um enchente, uma coisa assim. A Bíblia diz que virou sangue. Se fosse barro, ainda poderia beber, de achar sujo ou filtrar uma coisa, mas sangue é outra coisa. A Bíblia diz que foi sangue. E nota bem, é fácil a gente simplesmente pensar no rio, porém, no versículo 19, disse a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de o quê? Madeira como de pedra. Isto aí está falando das vasilhas dentro de casa. Né? Não foi só o que estava lá no rio, ou nos canais, nas lagoas. Até dentro de cada vasilha, dentro de casa, virou sangue. Grande poder do Senhor demonstrado assim. O rio, que então era fonte de água e também de comida, pelo peixe que comiam de lá, se tornou, nas mãos do Senhor, uma fonte de morte e de desgraça. O que ocorre aqui? Versículo 22, mais uma vez, Faraó manda chamar os seus homens de ciências ocultas. Eles também fizeram a mesma coisa. Nota que não desfizeram o milagre da praga, só aumentaram a crise da situação. Deus dá a capacidade de fazer o que vai satisfazer a Faraó para permanecer endurecido, mas de qualquer maneira não desfazendo aquela praga que Deus mandou. Tudo seguindo o Senhor, como diz no versículo 22, não os ouviram como o Senhor tinha dito. Né? Deus já disse que seria assim, então tinha que ser. Não isenta, porém, Faraó de culpa e de responsabilidade do que fez. Virou-se Faraó e foi para sua casa, nem isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber.
Deus então permitiu que, cavando poços perto do rio, pudessem encontrar água. Assim se passaram 7 dias, uma semana toda, depois que o Senhor feriu o rio. O primeiro milagre, então, de lançar o bordão no chão, realmente não prejudicou ninguém. Foi um sinal, mas não prejudicou, não dificultou a vida para ninguém. Esta praga já começa a dificultar a vida por uma semana inteira. Porém, a coisa vai piorar. Né? Faraó tem o coração duro. Em conclusão, pensando no que nós temos estudado nessa tarde, então, eu pergunto, você é uma pessoa cujo coração já foi regenerado pelo poder do Espírito Santo? Ele tem enchido o seu coração de gratidão a Ele por salvá-lo? Se nós observamos bem o texto aqui hoje, nós vimos que Deus não escolheu cuidar de e salvar os israelitas porque eram bons. O Senhor veio buscar e salvar pecadores. Então, de que temos que nos orgulhar? A resposta é nada. Se tem uma coisa que deve caracterizar as nossas vidas, é gratidão ao Senhor, junto com um espírito de humildade. Se Deus salva, não é porque merecemos, é porque agradou a Ele mandar o seu Filho Jesus aqui a este mundo para pagar o débito dos seus pecados. Você é um que tem clamado a Ele como o publicano: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Se não, o que está esperando? Clame a Ele. Ele é gracioso em salvar todo o que Ele confia. Obrigado, Senhor, da Tua palavra que estudamos aqui mais uma vez nesta tarde. Meu Pai, nós olhamos umas coisas difíceis aqui, mas que venham a encontrar em nossos corações prontidão a submeter ao Teu senhorio, crer no que Tens revelado, talvez ainda te pedindo que o Senhor nos dê maior compreensão dessas coisas, melhor podermos glorificar o Teu nome. Nos ajuda-nos a nunca negar aquilo que Tu dizes que fazes. Assim nós suplicamos no nome e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.